Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando por aqui para mostrar um pouquinho na prática como que eu utilizo alguns dos indicadores que eu sempre falo aqui nas redes sociais. É muito importante que a gente tenha em mãos esses números para a gente analisar, para a gente validar e para tomar algumas ações estratégicas dentro da empresa. Esse material eu fiz para a apresentação do nosso time de vendas, agora do mês de junho. Se vocês acharem interessante, podem utilizar, podem copiar. Quem quiser me pedir o material também, algum modelo, pode ficar à vontade para me chamar, beleza? Então, eu comecei aqui falando do nosso faturamento global. Então, quanto que a gente faturou no mês de agosto, desculpa, de junho, né? Então, qual foi o nosso faturamento global em reais? E eu vou falar um pouquinho da importância disso daqui a pouco. O nosso ticket médio, então qual foi o nosso ticket médio aplicado dentro dos nossos clientes? Isso aqui baliza várias ações que a gente tem dentro da empresa, entre elas também as ações que nós vamos fazer para prospecção, então quanto a gente precisa prospectar para continuar mantendo os nossos níveis de faturamento, e o volume operacional, então quantos pedidos foram emitidos, para onde foram emitidos. Isso vai trazer muitas informações operacionais, como por exemplo quais são as cidades que a gente mais entrega, quais são a quilometragem que está rodando para a gente fazer questão de manutenção dos caminhões, enfim, uma série de indicadores que vem a partir do volume operacional. O fluxo de receita primário, como eu disse, o nosso ticket médio ele está robusto, né? Perto do que a gente trabalhou historicamente, e muito do que a gente veio fazendo para aumentar esse ticket médio veio dando resultado nesse ano. Então a gente está trabalhando com um ticket médio robusto e o nosso faturamento tem crescido mês a mês. E aí, para explicar um pouquinho mais sobre como que a gente está, como é composto esse faturamento, eu coloquei aqui o total de faturamento, mas aqui em quantidade. Por quê? Porque para a gente é muito importante a gente avaliar a quantidade e o quanto a gente está faturando, porque nosso negócio tem uma característica de mudar muito os preços. Então, tem meses que os preços sobem muito dentro do mês e isso impacta o nosso faturamento. Então, às vezes, nossa visão está equivocada. A gente acha que está crescendo, mas na verdade só foi uma variação de preço. Por isso que a gente sempre faz uma comparação de quantidades também. Então eu coloquei quais eram os produtos que mais estão os nossos dois carros-chefe no momento, que são os dois nossos produtos principais, e duas oportunidades enxergadas por nós para que a gente consiga desenvolver produtos que já estão na nossa linha e que tem uma possibilidade de aumentar a receita e a quantidade nos próximos meses, diante de algumas possibilidades que a gente vem acompanhando no mercado. Também fiz uma análise falando do nosso time de vendas, então aqui é numa ordem decrescente o nosso time de vendas, a participação dos vendedores, né? Então aqui nós temos 8 vendedores, o quanto que representa X, Y e Z, para a gente ter uma base de como a gente vai posicionar isso dentro da nossa carteira, quais são os clientes que a gente pode transferir, quais são os clientes que a gente pode reajustar. Enfim, é uma análise muito mais de se eu tenho algum tempo ocioso dos meus vendedores, como que está acontecendo isso de forma geral, para ter a informação geral aqui do que a gente pode fazer para os próximos meses. Também falamos um pouquinho sobre o nosso funil de vendas, né? Então, citei aqui todos os nossos negócios que foram criados dentro do mês, ou seja, as cotações que nosso time gerou. Aqui no a gente tem uma peculiaridade também, que a gente tem compras recorrentes, mas que são mês a mês os nossos clientes cotam. Então pode ser que eu venda todo mês, pode ser que eu venda um mês sim, um mês não, porque eu vou perder para a concorrência. Então a gente tem a gente tem que sempre manter um número alto de novos negócios, porque a gente gera cotação e a gente tem um número de negócios ganhos que foi suficiente para sustentar o nosso crescimento. Diante disso, nós tivemos dois movimentos, né, que teve um número muito grande de negócio perdido e um negócio arquivado como perdido, na verdade um perdido e o outro arquivado, tá? Então a gente teve um número aqui de negócios perdidos que, comparado com o número de negócios ganhos e o número de negócios gerados, a gente tem um resultado aqui que a gente considera que foi bom para a gente dentro do mês. O que significa que o nosso motor está gerando tração e que às vezes pode estar desperdiçando energia operacional na qualificação de leads.
Aqui também eu fiz uma análise sobre o nosso pipeline de vendas, o quanto que ficou aguardando o fechamento, né? Então quanto que pode virar negócio para o mês de julho. Fizemos uma análise por vendedor para ter uma ideia de quanto a gente está deixando isso na mesa e qual que é o risco que a gente tem de não fechar isso para o próximo mês. Porque a gente já conta que esses leads que estão vindo nessa pegada, parte deles vai vir para fazer compor nossa receita no mês de julho. Então a gente já faz essa análise também para entender quais vão vir e virar o negócio fechado para a gente. Diante disso, a gente identifica aonde a gente pode melhorar tanto a questão de produtos quanto, por exemplo, a questão do nosso pipeline de vendas. A gente teve aqui, como eu analisei, X negócios que vazaram do nosso funil sem uma conversão clara, então ficou meio obscuro, se perdeu, ganhou, ficou perdido, não trabalhou. Isso a gente vem trabalhando muito forte e a gente faz um trabalho de melhorar o CRM e melhorar a nossa logística, porque no nosso caso a gente deixa a gente tem operações dos nossos clientes que a gente deixa as embalagens, então a gente precisa melhorar a qualidade do nosso trabalho para que a gente não sofra impactos negativos e não deixe de atender os nossos clientes. Então, fiz um plano de recomendação para julho, né? Uma força-tarefa para melhorar aqui as atividades do vendedor X, a gente mobilizar o suporte para a carteira que está parada com esse volume e uma recuperação, acionar a equipe logística comercial para a gente melhorar a blindagem da nossa receita para o próximo trimestre. Então, essas são algumas informações que a gente fez no nosso time de vendas. Se você gostou, compartilha, deixa seu like aí pra gente, faz muito bem pra gente entender qual tipo de conteúdo que vocês mais gostam. Valeu e até a próxima.